And his name is just so bright and so sharp. What's his name again? Mr. The names have been changed to protect the innocent. Yo! Marty, is that you? Hey, Doc! Here's Johnny! Bond. James Bond. Young lady, what is your name? Mrs. Evans. And how about your fella here? They call me Mr. Tibbs. That's right. Mr. Henderson. Sharp little guy. I'm Rob Landers. What do you got in mind, McCready? A little test. On Windows. You and Palmer tie everybody down real tight. What for? For your health. Come on, let's rush him. He's not gonna blow us all up. No, wait a minute. Let's do what Max says. I mean, he wasted Norris pretty quick, didn't he? That's close enough, Clark. He ain't tying me up. Then I'll have to kill you, child. Then kill me. I mean it. I guess you do. Olá! Esse é o Cinefilia e Companhia. Meu nome é Hugo Harris, eu tô aqui com os meus colegas de sempre, a Juliana Varela. Oi, pessoal. E o Henrique Pires. Fala, turminha! Tudo bem? Beleza, Ricão. Estamos aqui também com uma convidada muito especial, a grande Isabel Wittmann, do Feito por Elas. Isabel. Oi. Tudo bem? Queimei a largada. Oi, gente. Não, eu que na verdade engoli aqui. Tudo certo, voltando a casa, né? Isso, que seja sempre sua casa, viu? Muito bem. Obrigado por ter comparecido aqui no nosso episódio. A gente vai ter uma boa conversa hoje. É um filme bem agradável, né? Bem gostosinho de assistir. Claro que eu tô sendo irônico, porque quem tá escutando a gente sabe que a gente tá falando aqui do filme O Enigma do Outro Mundo, do John Carpenter, 1982. Queria, antes de qualquer coisa, dizer aqui pra Isabel que eu tava olhando os nossos episódios aqui do Cinefilia, e o episódio que ela participou no ano passado, do Laranja Mecânica, está atualmente em segundo lugar como um dos mais escutados, numa diferença de 2 pessoas para o primeiro colocado, que é um peso pesado, que é o Poderoso Chefão. Ah. Certo? Daí, justificável. O Laranja Mecânica está em segundo. E bora aí, ouvir Laranja Mecânica, gente. Vamos lá, vamos escutar. Escutem todos. Pessoal, o filme que a gente escolheu foi assim uma decisão a respeito de um hall de filmes de terror que nós tínhamos vontade de falar a respeito, mas existe aí um carinho especial, até mesmo pela representatividade que esse filme tem, né, para essa produção do gênero nos anos 80. Então, eu queria começar aqui conversando com vocês para falar um pouquinho do Carpenter, né, aquilo que vocês conhecem do Carpenter, se gostam, se não gostam, se tem muita coisa ainda para ver. Eu tenho muita coisa para ver. E depois a gente começar a falar mesmo do nosso tema. Isabel, você gostaria de falar alguma coisa a respeito?
Eu tinha até comentado com você, né, Hugo, antes da gravação, que eu não revi esse filme há quase 10 anos, né? Então, é uma experiência muito boa retornar a um filme, quando é um filme, assim, realmente tão bom como é o caso do filme que a gente vai discutir aqui hoje, né? E assim como você, eu ainda tenho muita coisa para assistir do Carpenter, até porque abri aqui o Letterboxd, né? Ele é um cineasta muito prolífico, né? Eu acho que eu assisti a maioria dos filmes clássicos, assim, dele, né? Mas realmente ainda tem muita coisa para dar conta. Mas eu acho que dentre as obras que ele dirigiu e que eu assisti especificamente, o The Thing, o Enigma do Outro Mundo, né? Realmente é o que eu mais gosto dentre eles, então realmente uma escolha acertada aí. Valeu. Eu também acho, na verdade, o melhor filme dele, apesar de ter outros que eu gosto, mas acho que esse é, sem dúvida, o grande filme dele. E você, Ju? Eu gosto muito desse filme também, eu já tinha visto algumas vezes, eu tinha revisto ele recentemente até, antes da gente escolher falar dele, acho que faz, 1 ano, 2 que eu revi, então tava relativamente fresco na memória. Falta ver muita coisa do Carpenter também pra mim, assim, tipo, tem um filme dele que é o Eles Vivem, que tá na minha lista, há um tempão, e eu sempre esqueço, eu falo, putz, tinha que ter visto esse filme, tem que ver esse filme, então assim, tem essas dívidas aí pra ver, mas... né, acho que a maioria eu vi meio que quando criança ou adolescente, então assim, eu sei que vi, mas não lembro muita coisa, mas era divertido, tipo Aventuras do Bairro Proibido, Christine e tudo mais. Eu não tenho certeza se eu assisti A Fuga de Nova York, eu tô em dúvida aqui, mas, né, posso ter visto em alguma, sei lá, não é bem sessão da tarde, mas essas coisas passavam mais na televisão, né, mas enfim, mas também acho que o Enigma do Outro Mundo com certeza é o que eu gosto mais, assim, é engraçado que eu fui revendo e vendo como ele se parece muito com outros filmes da mesma época, né, início dos anos 80, final dos 70, eu falo, gente, isso daqui é A Mosca, isso daqui é Blade Runner, Alien, né, tá todo mundo ali na mesma vibe, né, e eu me diverti muito, assim, eu revi agora, essa semana com a minha mãe, que é meio que quem via muito esses filmes comigo na época, né, então, porque ela é nova também, ela sempre gostou desse tipo de filme, então, bem Hollywood, assim, e aí a gente ficou dando risada no filme, assim, as cenas trash, aqueles efeitos práticos maravilhosos, super gore e tudo mais, então, tem esse lado dos anos 80 que é muito divertido, que eu sinto saudade, assim, os filmes de hoje de terror não tem essa textura, né, essa coisa... tátil dos anos 80, essa coisa meio de aceitar ser trash, né? Ser ridículo, ser um pouco absurdo ali. Acho que é uma coisa muito boa da época. Mas enfim, vamos falar em detalhes daqui a pouco. Eu vi outro dia, só uma curiosidade, no Twitter alguém mencionando a falta que faz nos filmes contemporâneos, seja de horror ou de ficção científica ou um sci-fi de horror, né? De gosma. Sim. Porque esses filmes dessa época, e como você mencionou, final dos anos 70 até meados dos anos 80, tinham um esmero em se criar texturas pegajosas e gosmentas, e que isso dava toda uma diferente, uma experiência diferente, né? De quando a gente assistia o filme. E CGI não consegue fazer gosma, não dá pra gente essa textura. Sim, porque não é só terror, é nojento. Né? Parte da graça é ser nojento e você falar eca e não conseguir assistir ou conseguir dar risada. E é palpável. É palpável e tem muito do terrível, assim, que hoje a gente você não vai dar risada dos efeitos super realistas, né? Faz falta. Eu concordo. E até recentemente a gente falou do Crimes do Futuro, sim, o Crimes do Futuro, né? Tem. E o Cronenberg é o cara que adora uma gosminha, né? Então, não só na Mosca, né? Mas em tantos filmes dele. De modo geral, né? Por sinal, o Cinefilia anda muito nojento esse ano, né? Pois falando de muitos filmes nojentos, né? A Mosca, Crimes do Futuro, O Enigma do Outro Mundo. Pois é, a gente tá num ano bem... sei lá. Eu ia falar bem terror, mas não é bem terror, né? É bem essa coisa visceral. Isso aí, visceral. Anos 80.
Anos 80, tamo nostálgico. E você, Henrique? Pô, cara, Carpenter é o diretor da minha infância, nos 80, né, cara? Porra, no começo dos 90 ali, né? Um cara fantástico, um diretor brilhante, né? Um diretor que gosta muito, né? Que também é compositor, né? Músico, enfim. Um cara que gosta desse ambiente, né? Do sci-fi, do terror. E o que eu admiro nesse cara é o time dele, né? Todos os filmes dele têm um time muito bom, né? Ele é muito preciso, né? Então, um cara que acompanha o corte, acompanha a ideia em si da sequência, né? No seu tempo, né? Não é nem mais nem menos, né? Você pode não gostar do filme, mas o time do filme para aquilo que ele se propõe. É por causa, eu acho, talvez, dele ser músico, também ajuda ele um pouco nessa ideia, né? E sim, né? Quem, né, nunca ficou ali, né, sorrindo e ao mesmo tempo assustado e ao mesmo tempo com nojo, né, dos filmes dele, né? Pô, ele fez Christine, né? O Carro Assassino, porra. Né? Enfim. Esse é muito minha infância, Henrique. Não, eu também, total, né, cara? Putz, Os Aventureiros do Bairro Proibido. Pô. E assim, é um cara que sabe muito bem transitar, né? Nesse universo aí, né? Ele fez uma história e é engraçado, né? O Enigma de Outro Mundo, pelo que eu estava dando uma olhada, na época foi recusado, não foi muito bem, né? Enfim. E aí hoje acabou com o tempo se tornando um clássico aí, e talvez para a maioria o melhor filme dele, né? Que também nos faz sorrir, rir, sentir nojo, mas também que tem um cunho ali de informações interessantíssimas sobre o tema, né? Que a gente vai poder discorrer aqui logo aí na frente. Mas é um diretorzaço, né? Não tem nem o que falar. O que eu vi do Carpenter eu gosto bastante, assim. Eu confesso que eu sou um dos poucos que não gosta muito do Eles Vivem. Eu não me identifico. Você também não gosta, Isabel? Não sou exatamente apaixonada como a maioria das pessoas. As pessoas cultuam muito o filme, porque assim, ele tem uma temática muito interessante, mas eu não, sabe, eu vi uma vez só, mas não me conectei, assim. Porém... Não, eu ia dizer justamente isso. Eu achei curioso, eu só assisti uma vez Eles Vivem, mas quando eu assisti, eu achei curioso justamente por o Carpenter ser uma pessoa que trabalha criando as imagens e usando as imagens para dialogar com o público, e como que ele tem uma visão pessimista sobre a relação que a gente estabelece com essas mesmas imagens. Esse filme, sem dúvida, ele faz uma crítica muito forte, né, sobre essa relação, né? Porém, ele tem outros filmes muito bacanas. A Ju mencionou um que, assim, na minha infância era a minha alegria, que é Os Aventureiros do Bairro Proibido. Nossa, fantástico. Eu adorava. A cena final é tudo. O último plano, né? O último plano. O último plano é tudo. E daí eu fui sacando, né, que a parceria dele com o Kurt Russell é uma parceria bem longa, né? Porque um dos filmes dele que eu não vi é o filme que ele fez sobre o Elvis Presley, que é com o Kurt Russell. Então, Elvis não morreu. Que é dos anos... Eu tenho aqui em casa, só não assisti. Saiu num box da Versátil aqui sobre de música no cinema, né? E se eu não me engano, o nome do filme acabou virando algo, como eu posso dizer, enfim, Elvis não morreu, né? Virou um bordão, justamente, não me vem a palavra. E Fuga de Nova York, Halloween, eu ia falar agora. Maravilhoso. Halloween é fantástico. Agora, sabe que filme dele que eu gosto bastante, cara? Que faz muito tempo que eu não vejo? Aquele Starman, O Homem das Estrelas. Isso eu nunca vi. Que é com o Jeff Bridges. É bonito o filme é muito bonito.
Então, Não sei se eu vi. não lembro desse. Tô olhando. Foi até aqui. indicado pro Oscar e tal. É um filme, eu acho que é de 83, por aí. Alguma coisa assim. É O Homem das Estrelas, 84. 84. Tô olhando. 84. Olhei aqui, 84. Sabia que era por aí. Então, e aí... Nossa, ele é um filme bonito, assim. E tem um filme dele dos anos 70, que é uma tosqueira, assim, mas que eu adorei, que chama Assalto ao 13º Distrito. É famoso. Gosto. Eu gosto bastante. É famoso. Ele é tosco, assim, sabe? No modo de produção, porque ele fazia produções muito baratas, mas o filme é um entretenimento muito bom, assim. Um entretenimento bem, bem legal. Enfim, é um cara aí que deu uma bela contribuição, quase que a carreira dele vai pro espaço exatamente por causa do Enigma do Outro Mundo, né? Mas aí conseguiu recuperar e tal, mas ele se dedica muito à música, né? E até fica a dica, faz um bom tempo que eu vi, mas tem aquela série na Netflix. Sim. Filmes que marcaram época. E tem um episódio sobre o Halloween. Que fala muito sobre o Carpenter, obviamente, né? Porque ele é o diretor. Mas vale a pena para vocês que eu digo, os nossos ouvintes, né? Conhecerem mais a respeito do Carpenter. Abrir bem a nossa cabeça a respeito dele. Mas vamos ao que interessa, né? Isabel, quer começar suas considerações sobre o Enigma do Outro Mundo para a gente poder dar um pontapé inicial definitivo aqui no nosso filme? Gente, que difícil, assim, na lata. Como quiser, a gente pode ir batendo bola aqui. Não, beleza. Primeira coisa, como eu falei, eu não vi esse filme, acho que a última vez que eu tinha visto ele foi em 2013, né? Já tinha logado ele no Letterboxd em 2013, então tenho a data aí, né? E então eu lembrava do filme no geral, mas tinha detalhes que eu já não me recordava tão bem, né? E como a Ju mencionou, essa questão da comparação com outros filmes desse mesmo período, né? Mas antes de começar a mencionar essa comparação, eu queria dizer a abertura de Bacurau, gente, eu não lembrava que o filme começa com a nave caindo na Terra, né? Que é a nave se aproximando, que é a mesma abertura, o Kleber Mendonça claramente homenageou, né, o filme, e eu, assim, não me recordava dessa cena. Então... Muito bem. Nossa, então, tem isso no Bacurau, gente. Pois é, então, porque Bacurau tem uma série de homenagens ao Carpenter, sim, né? Inclusive a Escola João Carpinteiro, a questão da trilha sonora, que remete às trilhas dele e tudo mais, né? Mas eu não me lembrava dessa abertura especificamente, de como que isso estava tão literalmente, né, no Bacurau. Então, parabéns ao Kleber Mendonça, muito bem escolhidas as suas referências. O Kleber é um monstro, né, gente? Cá entre nós, é um grande cineasta, né? Sim. Né? Nada como um crítico fazendo cinema, né? Fazendo referência de tudo aquilo que ele conhece. Nem todos, será? Né? Tá bom. Será? No mínimo vai agradar os críticos. A gente não sabe, mas a crítica tá... Mas aí é que tá, né? Porque esse cinema de referências, às vezes tá tão recorrente hoje, porque existe tanto um cinema de saudosismo, tanto filme que é feito só de dar agradinho pra fãs de filmes do passado e tudo mais. E não é isso que ele faz em Bacurau, né? Então acho que por isso que funciona tão bem, né? Porque é uma piscadinha realmente pra quem se interessa por aquele cinema ou pra quem gosta desses cineastas que ele tá referenciando, mas ele tem uma base sólida como cineasta, né? Aí não é uma referência pela referência, né? É uma referência aplicada a todas as coisas que ele quer trazer dentro do filme, né? Exatamente. E aí, para começar, já que me foi dada essa honra, eu vou aproveitar a deixa da Ju mesmo e dizer que nessa revisão eu não consegui não comparar muito esse filme com o Alien.
Pela questão de serem 2 corpos alienígenas ameaçadores e de ter esse formato que seria mais ou menos como se o filme tivesse no subgênero do slasher aí, né, das pessoas sendo mortas uma a uma e essa tensão, do confinamento, enfim, uma série de fatores que me fez pensar muito em Alien, que eu não tinha, de novo, assim, né, o Alien eu já revi outras vezes nesse período ali de 10 anos, né, ao contrário do Enigma, né, mas eu nunca tinha feito essa relação tão direta entre esses 2 filmes como agora, e o Alien anterior, né, e aí eu devo dizer que pensando essa comparação e essa relação que dá para estabelecer entre os dois, eu sei que é injusto fazer isso de uma maneira tão direta, e são 2 cineastas muito diferentes entre si, em termos de filmografia e de abordagem e tudo, mas eu não consigo deixar de pensar que por mais que eu ame o Enigma, o Alien é muito mais eficiente na construção de tensão ao longo da narrativa. Concordo com você, Isabel. Com certeza. A mesma coisa. Apesar de que, eu até ia falar, já te passo, Ricão, a cena do teste do sangue, pra mim, é uma das maiores cenas de suspense que eu conheço. Gente, os caras na cadeira ali, desesperados, é a minha cena favorita também, maravilhosa. Não, até o Carpenter diz que o que fez ele fazer o filme foi essa cena que eles tiraram até da história original, né, Mas, Ricão, o que você queria falar? Não, era só um adendo com o que a Isabel falou, que eu também tive essa sensação do Alien. No passado não tinha, mas eu lembrei de outro filme que eu acho que para mim ficou mais marcado ainda a semelhança, um filme de 1978 que se chama Invasores de Corpos. Sim. Não sei se vocês já viram. Sim. Também fiquei pensando muito nele. Eu não assisti, mas a minha mãe ficou o filme inteiro, gente, isso é Invasores de Corpos, isso é Invasores de Corpos. Eu falei, putz, eu não vou ter tempo de assistir, mas... Não sei se vocês já assistiram ou não, mas é um filmaço. Sim. Muito mais pesado, não pela ideia da tensão sobre a morte em si, mas saber se aquela pessoa que você está vendo é um alienígena ou é ela mesma, né? Porque tem isso no filme, né? Sim. E a cena de quando eu esqueci o nome da personagem agora, que ele tá lá fora, né? Que eles vão lá para pegar ele, que daí ele revela a mão, né? Que ele tá se transformando, que ele dá um grito. É muito parecido com o grito do Invasor de Corpos, né? Que é aquela que não fala, mas que aponta o dedo e dá aquele grito. O Carpenter diz que ele quis fazer esse filme também porque ele ficou muito irritado com o Alien, porque o Alien era um homem vestido de monstro. E ele queria fazer um filme de monstro que não fosse uma pessoa vestida de monstro. É um monstro vestido de homem. Pode ser. Então ele queria que fosse um monstro com jeito de monstro mesmo, né? Então ele também tem essa relação aí que ele mesmo criou. Mas, Isabel, continue o que você estava falando. Não, eu ia dizer muito boa essa relação, Henrique. Eu não tinha pensado nisso no Body Snatchers, né? Porque eu estava pensando justamente nessa perspectiva de que na ficção científica os alienígenas geralmente costumam representar literalmente as pessoas alienígenas, né? Então são os estrangeiros, são o outro, né? E os Invasores de Corpos, o filme original é de 56, assim como o The Thing tem o filme da década de 50, né? E são duas tramas que abordam muito justamente a questão do macartismo e do medo em relação ao comunismo chegando nos Estados Unidos, né? O fantasma que paira, né? Então, toda essa lógica dos invasores de corpos está muito relacionado ao fato de que o seu vizinho, aquela pessoa que parece completamente normal e tão estadunidense quanto você, na verdade pode esconder um perigo estrangeiro que é a ameaça comunista, né? Justamente. Então, é a mesma lógica do medo que vem do exterior, né? No caso, eles colocada como o espaço, mas nesse sentido, o medo que vem de fora, o medo estrangeiro, mais relacionado à política, que
que cria essa tensão e que aí se projeta nessa revisão aí do Carpenter, né? Só que, claro, que no Carpenter isso fica muito menos claro, porque o contexto da década de 80 já era outro, né? Mas é completamente relacionado a esses medos que rondavam na década de 50, né? Sim. Mas eu acho, só um detalhe, desculpa, só para aproveitar o que ela falando, mas eu acho que o Carpenter também tem aí, porque na década de 80 ali a gente tinha também a Guerra Fria, né? Ou seja, aí quando o Reagan entra, e aí ele retoma essa ideia lá, como você disse, né, do macartismo, do inimigo, do comunista. Muito bem esclarecido aí por você, Isabel. Desculpa, Ju, perdão. Não, é até bom você falar isso, porque era mais ou menos nessa linha mesmo que eu tava pensando, que nos anos 80 essa paranoia vem muito forte, né? Esse medo que não vem de fora, ele, tipo, o horror são os próprios humanos, né? Pode ser você mesmo, né? Daí que eu fiz um paralelo com Blade Runner, que é do mesmo ano, inclusive, né? Dessa coisa de eu sou humano ou não sou humano. Tem até uma fala no Enigma que é isso, eu sei que eu sou humano, né? E aí eles ficam desconfiados que ninguém sabe quem é e quem não é humano, né? Então é esse medo aí dos anos 80, que não sei se é só da Guerra Fria, se é um mix de coisas, de pós-modernidade, não sei o que você começa a, né, não saber o que te faz humano, o que te vai mudar as suas certezas, né, essa ameaça que vem de fora, mas, na verdade, assim, boa parte do medo, do suspense no Enigma não vem do alienígena, vem das pessoas e desconfiadas umas das outras, né, tanto que o protagonista mata um outro ali que não tinha nada, né, não era ameaça nenhuma. Então é muito mais nós contra nós, né, os humanos como o próprio horror, como a fonte de medo, enfim, de perigo. E a Isabel mencionou, né, o Vampiros de Almas. Esse sim eu não vi a versão dos anos 70, e eu gosto muito também. E essa pegada macartista mesmo é evidente assim no filme, né, Isabel? Assim, é descarado propaganda contra os comunistas, né? E daí eu queria aproveitar a fala também da Isabel para falar um pouquinho do Monstro do Ártico, que é a primeira versão, né? E todo mundo fala que é uma refilmagem, né? E quem assiste vocês viram o Monstro do Ártico? Não deu tempo. É um monstro só, né? Então, é um monstro só, mas assim, tem detalhes interessantíssimos. Para mim, ele não é uma refilmagem. O Enigma do Outro Mundo é uma continuação. Por quê? Porque no Monstro do Ártico, o que a gente vê, os caras recebendo a notícia de que caiu um disco voador num determinado lugar, eles vão lá ver o disco, eles veem que está aberto, daí eles encontram o monstro congelado, eles recortam aquele retângulo, levando ele congelado num cubo de gelo mesmo, e levam para a base deles, derrete o gelo, obviamente, e solta a fera. A fera vai matando geral e num determinado ponto ela foge, depois de ter destruído tudo, e acaba o filme. E como começa o Enigma do Outro Mundo? Exatamente, eles indo atrás desesperadamente. Exatamente. A única diferença é que eles fazem no Enigma do Outro Mundo ser uma base norueguesa. Claro, não ficar duas bases americanas não ia fazer sentido. Exatamente, principalmente por causa da dificuldade dos caras entenderem o que o norueguês estava dizendo, né? Então, Verdade. Então, porque daí no Enigma do Outro Mundo a gente vê o Kurt Russell indo lá na outra base e vendo aquele retângulo, o recorte, o isoporzão, tudo lá. Então, por isso que pra mim, apesar de serem duas versões da mesma história, o Carpenter constrói como se fosse uma continuidade. Que legal, não sabia disso. Faz sentido. Isso torna bem interessante. Eu ia falar, a Isabel estava falando do Alien. Eu pensei muito no Alien na cena que sai acho que sai um corpo de dentro de outro corpo. E
Que nem tem a boca do alien saindo de dentro da boca, tem uma cena ali que sai toda uma cabeça, ali, enfim, os corpos vão se misturando, mas tem uma que é exatamente isso. E tem uma outra que sai da barriga também, né? Que a barriga come o cara com os dentes e tal. É muito alien aquilo. Né? O cara tá lá parado, inocente, você fala, vai sair daquela barriga alguma coisa. Dando então, choque ali. Tem umas coisas É sensacional de essa alien cena muito também. grande, assim. Essa cena Não, é sim, muito não, ele boa. tem ali várias coisas do Alien, né? Se a gente parar para pensar, né? Nessa coisa do sair do corpo, né? Então não tem como a gente não associar isso, né? Não, e marcou muito a minha infância aquelas melecas que ficavam saindo, sabe? Aqueles fiozinhos amarelos e verdes. Sim. Parecendo Parece um uns tubinhos. tepinha, assim, os tubinhos, isso. Sim. Que também tem no Alien, no Ash. Lembra do Ash? Sim. Que é o tem Android. as mesmas coisas. Sim, Sim. sim. Né? São aquelas melecas lá que Nossa, fazem é verdade. parte. O Alien tem essa questão também da paranoia do qual de nós é humano, qual não é, por causa do Ash. Porque não sabe se Nossa, tá Alien é incrível. o Alien gente. na barriga, né? Alien tem todos os temas. Enfim. Todos os filmes da franquia Alien, eu acho que tem algum androide sempre que paira essa dúvida sobre qual daquelas pessoas seriam realmente humanos e quem não é, né? E aí essa coisa de como o androide, ele também é um humanoide que é escravizado pela indústria, né? É sempre alguém que está a serviço do capitalismo especificamente, né? Então, sempre está pronto para trair, né? Então, para trair os seus companheiros humanos, né? Então, isso também é uma questão que fica posta ali, né? Da possibilidade de alguém estar sendo ardiloso, né? Sim, e isso não existe tanto no Enigma, né? Porque não tem interesses por trás, não tem uma corporação querendo, né, usar aquele alienígena, aqueles destroços para Pelo fins menos escusos. não por enquanto, né? Por enquanto não, mas eu acho isso uma diferença muito grande do Alien pro Enigma, assim. Tanto essa coisa da corporação por trás, né, que se descobre depois que eles estão ali como sacrifícios mesmo, né? Foram mandados para morrer. Mas também essa coisa de que, tipo, no Alien, o Alien efetivamente mata todo mundo, né? É ele que vai atrás e mata. E no Enigma eu sinto muito mais os humanos como ameaça. Que não, né? No Alien você tem o Ash, ok? A ideia de ter um de nós não ser humano, mas no Enigma eu acho que isso tá muito mais presente, essa paranoia com os outros, assim, com seus colegas. Eu acho, assim, a impressão que eu tive que nessa versão aqui do Carpenter, que essa ideia da desconfiança com o outro, ela serve muito mais como uma forma construtiva para dar essa tensão, né, na narrativa dele. O que eu quero dizer com isso? Percebam que começa o filme, ele está bebendo, ele está jogando xadrez, ou seja, todo mundo naquele ambiente isolado, não tem para onde ir, não tem o que fazer, aquele tédio todo, né? E aí, a partir do momento que chega o cachorro que faz tudo aquilo, é a hora que começa a dar ideia para nós dessa coisa da relação deles, né? E aí isso vai aumentando, essa desconfiança vai ficando cada vez maior, né, entre eles, e nem todos são o alienígena, digamos assim, dentro da história ali que você está, naquele momento que você está vendo, mas fica aquela ideia da desconfiança. Bom, e agora? E eu acho que isso é muito bem explorado por ele, né? Eu acho que isso que vale a pena a gente ressaltar, como ele consegue fazer isso, até, por exemplo, no momento que o Hugo comentou, que é o lance do sangue, né? Ali, aquilo vai dando uma atenção que você fala, pô, mas ele matou 2. Aí vai lá, faz o negócio e fala, putz, você matou um cara que não era. Então, e aí fala, bom, e aquele que vai criando toda a expectativa para nós, né? Você vai falando, puta, eu vou deixar você por último. E aí não, é o penúltimo. Aí te fala, putz, me pegou e de surpresa completamente, né? Isso é muito habilidoso. Essa cena é incrível, maravilhosa. Cara. Ela é incrível. Mas ela também tem um aspecto que a gente pode pensar nessas angústias que
que podem ter influenciado, né, as angústias contemporâneas ali do início dos anos 80, que vocês já mencionaram bem a questão do Reagan e esse retorno desse certo receio do comunismo e tudo mais, ainda na Guerra Fria, mas tem também a questão muito forte do sangue, né? E aí a gente pode puxar a questão do pânico do HIV que tava naquele momento, né? Exatamente. Então, qualquer um deles ali, entre aspas, pode ter o sangue contaminado, né? Não, mas eu também já tinha lido alguma coisa sobre isso, Isabel, eu acho que você tá bem certa. Certíssimo. Porque a paranoia mesmo relacionada a epidemia, né, que estava surgindo. Nossa, era a peça que faltava, cara. Eu passei o filme inteiro tentando explicar essa paranoia na minha cabeça, porque eu pensei, putz, me lembra outros filmes com paranoia e Blade Runner e tudo mais, mas assim, não é a mesma coisa, é uma paranoia muito... Por que nos anos 80, né, essa desconfiança tão grande com você perder a sua humanidade e com o outro te ameaçar a desconfiança. E tal, e faz todo sentido. Faz todo sentido. Tão verdade isso que você está falando, Isabel, porque tem aquele momento que ele está fazendo ali no computador, né? Tipo, pegando, jogando os dados no computador, e aí ele fala, bom, se aquilo ali domina o corpo e absorve a célula... Que é a mesma cena do Alien então, e da mosca. Numa rapidez X, né? Então quer dizer que a população vai ser... em 1000 dias não tem mais. Tipo assim, 27 mil horas... Todos seremos alienígenas, né? Todos vamos ser contaminados. Muito... Exatamente. Mas eu fiquei muito pensando que é a mesma cena, né, dos dois filmes, que, tipo, de você jogar uma pergunta pro computador para decidir o que fazer. E o computador vai te dar as estatísticas, vai te dar a probabilidade de resposta e tudo mais. Na mosca ele faz isso, no Alien tem isso também, né? Quem tem acesso àquele supercomputador e tal... Então é uma imagem que se repete em todos os filmes, assim, né? Lembrei de um filme que é o Enigma de Andrômeda. Não sei se você... Verdade. Esse nome é familiar. Né? O Enigma de Andrômeda tem isso também, que é a infecção por um vírus. É do Michael Crichton. Isso, e que foi dirigido pelo Robert Wise. Foi. Né? É a coisa mais estranha, mas que também tem essa pegada da tecnologia, da ameaça externa e tal. Então também a gente tem, né, é um tema recorrente, né? Daí vai da criatividade, do talento de cada um em como abordá-lo. Eu acho que no Enigma do Outro Mundo esses temas estão lá, eles, se a gente chama atenção, eles se tornam evidentes, mas o filme tá acima disso, né? Ele se torna um grande entretenimento. Sim. A serviço dessas temáticas. Sim, ele tá mais preocupado com entretenimento do que com discutir mesmo a fundo alguma coisa. Agora, eu só queria voltar numa coisa, porque você estava falando aí da cena do sangue e... Não sei nem se foi nesse momento, mas falando que... o cara mata o outro cara e descobre que ele não era, né? Vai ver o sangue e vê que ele era humano e tal. Mas você vai pensar no protagonista desse filme, que é teoricamente o herói, né? Que é o Kurt Russell e tal. Aquele cowboy, jaqueta de couro num frio polar. Super coerente. Mas ele é o cara que mata o outro cara, descobre que ele era humano e ele nem se abala. Ele não dá a mínima. Ele não poderia ser menos humano do que aquilo, assim. Ele não tá nem aí, literalmente. Então, que tipo de herói, né, é esse que é também muito anos 80, né? Esse anti-herói, esse cara meio cético. É o Snake, né? É ele replicando o Snake. É o próprio... Harrison Ford, já que tu mencionou o Blade Runner, né? Todos os personagens dele são isso, né? Quer dizer, os dos anos 80, né? O Han Solo, o Deckard e o Indiana Jones, né? São todos esses personagens com essa linha de moralidade meio embaçada. E aí, fazendo esse paralelo com o Blade Runner de novo,
de outra forma dessa vez, é a mesma coisa, né? Porque em toda aquela discussão que o filme traz sobre o que nos torna humanos, o que nos define enquanto humanos, a gente vê ali que os androides, eles nutrem sentimentos muito mais fortes em relação uns aos outros do que a própria compaixão que o Deckard demonstra em relação a eles, né? Então, questionando até mesmo nesse sentido afetivo o que nos define enquanto humanos, né? E aí o Deckard ficando nesse limiar aí, enquanto que... Bom, aí tem essa questão, né, de se ele seria um humano ou não, né? Mas eu particularmente... assim, o Ford Villeneuve, acha que ele né? Então... e o filme do Villeneuve já trouxe ele como humano confirmado, né? O Blade Runner 2049, né? Mas, enfim, tomando ele enquanto humano, a gente vê que é um humano bastante desumano, né? Então, sim, que seria mais ou menos a lógica do personagem do Kurt Russell. Sim, isso que eu acho interessante, porque eles estão todos com medo um dos outros por serem alienígenas, mas, né, eles são ameaças enquanto humanos mesmo. Né? O fato deles não criarem alianças, eles cada um por si, né? Enfim. Mas eu acho que é um politicamente incorreto que hoje não se sustenta mais, né? As pessoas não toleram muito, como naquela época não se ligava muito para esse tipo de personagem. Não diria que não se ligava, eu diria que ele tinha um espaço bem privilegiado, ele era meio que um ideal, assim, né? Ele é o homem másculo, ele é o galã, ele é o protagonista do filme, né? Mas de vários filmes. Mas hoje a gente tem o galã, o máximo e tal. Hoje é diferente, mas na que é época, bonzinho, que isso é era uma todo coisa boa. bonitão. Na época isso não digo que não se ligava, eu acho que ligava e como um ideal, né, de aquele homem que reprime suas emoções e que, né, só pensa nele mesmo, mas que vai salvar todo mundo porque ele é incrível, enfim. Ou não vai salvar todo mundo, vai sobreviver no final. E que é uma herança lá do cowboy americano. Ele tá até com aquele chapéu o filme inteiro, completamente sem sentido, a jaqueta e tal. Então ele tá personificando esse cowboy, talvez até como uma sátira, né? Não sei dizer o quão sério é esse personagem, porque o filme todo não é muito sério, né? Então pode ter essa intenção aí de fazer essa... Mas tem muito da persona do próprio Kurt Russell, né? Você vê todos os personagens que ele faz acabam tendo essa pegada conduta, cowboy. Né? Não só cowboy, mas como também politicamente incorreto, cínica, né? Ele é bem cínico nos personagens dele. Fala, Ricão. Eu acho que outra questão que eu ia levantar dessa ideia, né, dessa desconfiança, dessa ideia de que ele mata, enfim. Mas eu acho que aqui, para mim, o Carpenter, mesmo que possa não ser isso, né, mais uma especulação, é essa ideia mais primitiva da sobrevivência, né? Eu acho que tem uma questão aí do indivíduo como sobreviver. Então, a partir do momento que você está num ciclo, né, fechado, onde você não pode sair, onde você não pode pedir socorro, vamos dizer, e aí cada um para si, Deus para todos, essa temática da morte, da ameaça, ela fica o tempo inteiro. Por quê? Porque é como se você levasse o indivíduo ao extremo, e quando você coloca ele no extremo, qual é a questão moral dele? Essa moralidade vai fazer diferença para ele ou não na sobrevivência? Ou vai atrapalhar? Eu acho que isso é algo que também permeia bem o filme, até pelas outras personagens, né? Que cada um tem um perfil psicológico diferente, né? É óbvio que eu não faço o questionamento sobre essa ideia do politicamente incorreto, né? Que isso faz parte desse período, sim. Que eu acho que até é uma forma que eles encontraram ali, né? De criar um novo herói, né? Sendo um anti-herói, enfim, eu digo isso nos anos 80, né? Enfim, que a gente tem vários filmes, não só com eles aqui. Mas pode falar, Ju. Não, eu ia falar que dá pra gente fazer um paralelo, talvez extrapolando um pouco, não sei, mas com filmes de zumbis, com essa questão de que a gente
perde a humanidade numa situação extrema de sobrevivência e vira Sim. cada um por si, porque você vê, né, séries Sim. também, como Walking Dead e tudo mais, os vilões são os humanos, quase sempre, né, então você tem essa, né, esse gênero inteiro é meio que em cima dessa ideia de que, primeiro, cada um pode virar um zumbi, então você tem essa coisa da perda da humanidade também, mas os piores normalmente são os humanos que vão se organizar de um jeito autoritário, ou vão, né, ficar todos contra todos, ninguém confia em ninguém, ninguém ajuda ninguém, né, então acho que também é um gênero que explora as mesmas questões, assim, do limite que as pessoas vão no momento de sobrevivência, né, e quanto elas deixam de se comportar como humanos. E eu não sei, assim, essa questão do politicamente correto, eu não sei se eu definiria exatamente dessa forma, sabe? Eu acho que era um momento em que as personagens, elas eram desenvolvidas de uma maneira mais multifacetada em suas incoerências e, nesse caso, dentro de um contexto específico de pragmatismo, de necessidade de sobrevivência, né? Porque se a gente pega esses filmes, os blockbusters contemporâneos, e aí pensando especificamente nos filmes de super-heróis, que são as maiores bilheterias, né? A gente vai ter desde personagens que são vigilantes, punitivistas, como um Batman, até personagens que cometem crimes de assassinato em massa, genocídio, vamos dizer assim, como seria o caso de Vingadores, sem especificar nenhum, assim, né? E isso é apresentado preto no branco, como esses são os mocinhos, aqueles são os vilões, sem espaço para muita discussão em termos de moralidade. E aí, quando a gente pega esse tipo de personagem, eu acho que ele se... É claro que o cinema não tem pretensão de retratar a realidade, e a gente está falando aqui de que forma que esse filme pode dialogar com várias das angústias daquele período, mas um personagem que seja tão multifacetado assim, eu acho que ele se aproxima muito mais à forma como um ser humano se comportaria em uma situação extrema. E aí eu acho que não é necessariamente uma questão de realmente correção política, mas de um trabalho de roteiro interessante que consegue colocar camadas naquelas personagens, na forma como elas são desenvolvidas. Eu concordo e discordo, mas... Tá, pode... então eu vou concordar primeiro, e aí depois você discorda, pode ser? Manda ver. Eu concordo com tudo que você falou, Isabel. Eu acho que quando eu falo aqui do politicamente incorreto, eu tenho certeza que essa terminologia não estava em voga para eles naquele período. Eu concordo que eles sim estavam querendo dar um personagem mais, vamos colocar assim, visceral, no sentido de estar fazendo algo para sobreviver, como você mesma citou. Acho que hoje passa-se pano demais exatamente para tornar os personagens mais palatáveis para o público, mesmo fazendo coisas que, se a gente olha com um pouco mais de atenção, são coisas terríveis que estão sendo feitas. Então é um desenho de personagens realmente destoante de uma época para outra, e eu concordo que ele se torna mais interessante. Mas no olhar de hoje, né, esses personagens do passado trabalham com o politicamente incorreto, que era o que eu estava querendo dizer. E daí a tua fala permite que eu faça esse ajuste no que eu estava querendo dizer. Mas daí eu vou passar aqui para a Ju, para ela discordar de você. Não, eu falo que eu concordo e discordo, assim, eu concordo com a coisa de que realmente não acho que é algum caso de ser politicamente correto ou incorreto, porque... E não é nem por uma questão de não ser uma questão da época e ser um olhar de hoje, mas porque, não sei, o comportamento dele, pelo menos nessa cena que ele mata uma outra pessoa e não se importa, não é uma questão de ser correto ou incorreto, é uma questão de o que ele sente, né? Ele não expressa nenhum tipo de sentimento, né? Então não é uma questão de que ele está ofendendo alguém ou está falando alguma coisa que não devia e tudo mais. Então eu acho que não entra no politicamente incorreto, porque para mim é simplesmente uma falta de sentimento do personagem
como um todo, ali nessa cena em especial. E o que eu ia discordar é dessa coisa de serem personagens mais complexos e com camadas. Eu inclusive anotei enquanto eu estava assistindo o quanto eu senti que as atuações são fracas no filme. Na verdade, elas são bastante rasas. Tanto que no início do filme eu olhava e falava, gente, o melhor ator é o cachorro, porque é o que tem mais expressões. E os outros, assim, não tem tanto trabalho. Não que isso torne o filme ruim. Acho que 90% do suspense ele tá na música, tá em outras coisas. Mas, assim, os personagens não me passaram essa coisa de serem super complexos e cheios de camadas, assim. Eu achei eles mais, assim, cada um é mais ou menos um tipo, né? E eles reagem muito instintivamente às situações e eles estão ali num caldeirão de perigos, né? Mas eu não achei que é um filme muito de personagens, assim. Nisso eu concordo contigo, na verdade. Eu tava falando meio genericamente, nesse caso, nos anos 80. E aí eu tava pensando, tipo... o próprio Deckard, por exemplo, né? Que é um personagem super, eu acho, complexo, assim, né? Sim. Mas realmente, aqui no Enigma, eu acho que os personagens são muito mais arquetípicos. Eles não são bem estabelecidos em termos de psique, em termos de motivações para além da sobrevivência, né? Até porque você confunde, né? Durante o filme, quem é quem, se mistura muito. Com exceção do Kurt Russell, a gente meio que... eles são meio intercambiáveis. Sim. E o médico, né? Assim, a exceção do médico e o Kurt Russell, que eu nem lembro o nome do médico, pra ver, né? É Blair? A gente não... Ou Blair é o outro? Enfim. Não, Blair, o médico que você tá dizendo a gente não diferencia muito eles, né? Sim. O médico que você tá falando é o legista, né? É o que tem o legista e tem o médico. Tem o médico, é o cara que costura e é o que vira o malvadão lá depois. Não sei, porque tem o cara que quebra tudo, mas ele não é o mesmo. Não é. Tem uns dois, assim, que fazem... Não, mas são dois. Calma. O que eu acho que, Isabel, você tá mencionando como um personagem um pouco melhor, o médico legista que se isola. Isso. Ah, sim, é o Blair. É o Blair. O que constrói uma nave espacial com peças do helicóptero. Eu acho o seguinte, assim, eu vou dar um pitaco aí, porque afinal essa nossa última discussão foi pelo fato de eu ter levantado essa questão, né, da sobrevivência. Eu acho que, assim, a princípio, o Carpenter ele não tem essa preocupação de um filme mais conceitual, né? Ele não tem todos os filmes deles, mas nem por isso ele deixa, né, ao meu ver, de tocar em questões delicadas, né, em questões que são do momento daquilo que ele faz. O filme como um todo, quando a gente fala das personagens e que as atuações não são boas, é porque elas são mínimas e não tem a importância da discussão em si do que é o conceito que está ocorrendo no momento, seja ele, vamos dizer, uma discussão sobre os comunistas, sobre a invasão de corpo, enfim, ou seja, qualquer outra que a gente relacionou aqui que pairava na época, né? Eu acho que elas estão muito mais em função da narrativa, da ideia central do filme, que é o medo. Eu acho que essa é a grande discussão do filme. Ele traz para os filmes, de forma... Por isso que eu disse isso lá no começo, o time dele é muito preciso. Ele não é nem mais nem menos. Você pode não gostar do filme, mas o time é preciso. Essas personagens, a função dela ali em si é muito mais em prol da narrativa, né, do que vai acontecer como um todo, do que exatamente a gente aprofundar. Por isso que a gente diz, olha, não é profundo esses personagens. Realmente não é, porque se passa praticamente num dia, ou uma noite, né? Digamos assim, entre um dia e uma noite. Então, como é um filme que está correndo o tempo inteiro, né? Chega o cachorro, depois acontece isso, acontece aquilo, e isso vai desencadeando situações. Mas o que eu acho interessante são os embates, né? Que eles são pontuais justamente para impulsionando cada vez mais, de forma mais tétrica, essa questão de ser tipo assim, quero viver que se foda, vou matar quem tiver que matar. E chegando no fim do filme, desculpa que já vou falar, só para poder contemplar isso que eu estou dizendo, é interessante, porque a hora que ele deita ali, que ele taca a garrafa e que chega o outro personagem que agora que eu esqueci o nome, para sentar com ele, né?
É justamente o tipo do fechamento, né? Daquilo que até então a gente vinha no sofrimento, de tudo que vai acontecendo, vai morrendo. Ele fala, bom, você vai me matar? Não, então você é humano? Não sou. Então me dá um gole aqui que a gente vai ter que esperar mesmo, não tem o que fazer. Ou seja, porque eles estão fechados nesse ciclo que era ali, eles não tinham para onde fugir enquanto tivesse fogo. Então, inclusive alguns críticos, né, até falavam na época, né, do filme que tipo, um filme que não tem fim, você não entende o porquê, o como, mas não importa, o fim não importa, é um recorte do que estava acontecendo ali. Eu acho o final a melhor parte do filme. Também gosto. Eu só queria fazer um comentário, que a gente estava aqui nessa questão dessa... Vou voltar um pouquinho, tá? Nesse assassinato que ele comete. E eu vou ser muito cuidadoso com o que eu vou falar, porque eu não tô querendo justificar o ato de matar o outro cara, tá? O Clark, né, que ele mata. Pensando num contexto de história e sobre a reação do personagem, que foi aqui tema de algumas falas nossas, vamos resgatar um pouquinho, né? O personagem do Kurt Russell, né, o Mac, ficou trancafiado do lado de fora da base porque eles suspeitaram que ele tivesse sido copiado, abduzido, qualquer coisa aí pela virado um alienígena. Virado alienígena, virado a coisa, né? Ele consegue entrar, ele ameaça os caras para aceitarem a presença dele lá dentro. Os outros se mostram muito agressivos com ele. Ele estava, de fato, muito também assustado pela ameaça que tanto externa quanto dos próprios colegas. Teve que usar lá a dinamite como uma ameaça contra os caras para eles aceitarem a presença dele. E aí no momento em que o cara vai atacar ele vai lá dar um tiro no cara. E a adrenalina tá lá no topo, né? A adrenalina tá lá no topo. Eu acredito até, se a gente olhar com carinho a cena do sangue, na hora que o Childs fala pra ele, né, que então você é um assassino, tem um plano do rosto do Kurt Russell em que há uma mudança de feição, tá? Mas é uma mudança de feição, exatamente, Ju, assim, é uma mudança de feição, mas que assim, passa rápido pela cabeça dele, mas ele fala assim, foda-se, segue em frente aqui. Tá? Porque tem outras questões aqui na frente, que é descobrir se o bicho está aqui no meio da gente. Tá? Depois eu penso nisso. Tá? Então, eu acho que, claro, tem toda essa questão da sobrevivência, mas o cara tá pilhadaço. Né? Pilhadaço e não tá pensando muito nas consequências daquilo que tá fazendo. Quanto ao final, eu li várias coisas sobre o final, sabe? Eu gosto também demais sobre do jeito que o Carpenter termina. Mas o próprio Carpenter fala assim, gente, é evidente. É evidente. Se você olha para os dois, o Kurt Russell, o Mac, tá respirando e o Childs não tá. Porque sai fumaça da boca de um e não sai do outro. Nossa. Então o Kurt Russell é humano e o Childs não é. Evidente, nunca tinha nem parado pra pensar. Eu também não percebi. Entendeu? Eu ia comentar sobre isso. Eu não acho evidente, mas assim... Até pela bebida, né? Que ele finge que bebe. Porque tem uma coisa da bebida que o Kurt Russell tá bebendo o filme inteiro. Ele tá com aquela garrafa de JB o tempo inteiro no filme, né? Então, é essa ideia que fica pairando, que ele não tá sério, né? Ele não tá falando por ele mesmo, né? Eu não quero ser um disco riscado, mas o Deckard bebe o filme inteiro também. Não, mas não é um problema. Mas não é uma questão de problema, eu só tô fazendo o paralelo. Principal. Ele é o personagem principal. Ah, tá, desculpa. Eu sei que você estava falando dele. Não, o Deckard do Blade Runner. Ele bebe o filme inteiro também, é whisky também, enfim. É verdade. Então é interessante isso. Né? Enfim. Sim. As marcas financiando os filmes americanos, né, cara?
Pois é. Mas é interessante isso, ele deixar o cara o tempo inteiro, né, bebendo em um estado de suspensão meio que não a sério, né? Mas enfim. eu tenho a impressão de que, eu não sei, pra época isso tá muito mais ligado à persona do herói, do anti-herói, do que a um estado alterado, né? Porque tem aquela coisa do machão que, assim, vai tomar e nada vai acontecer. Ele tá tomando porque é bonito, né? Novamente é o cowboy. Novamente é o cowboy. Exatamente, assim, eu não acho que pressupõe um estado alterado porque ele está bebendo. Eu acho que, tipo, eu não sei se, sei lá, as pessoas faziam essa ligação, assim. Eu concordo com você, Ju. Eu acho que hoje em dia a gente tem essa conexão maior. Como o caso mais evidente para mim, por exemplo, é o do James Bond atual, que passa a ser um homem com problemas de alcoolismo. Porque os anteriores, os James Bond anteriores também bebiam, só que eles bebiam porque fazia parte. Nunca. É pose. Nunca. Exato, é chique. Pose. É pose, não é pelo efeito do álcool, é pelo efeito estético do álcool. Inclusive no caso do Deckard, o quanto que essa coisa do uísque e também do cigarro tá vinculada ao cinema noir, né? Sim. Então, assim, que tá sendo... Mas eu discordo um pouquinho de vocês, assim, de uma geral, sobre a questão da bebida, que ela só tem essa função estética aí pra falar que ele era o cowboy da época. Porque assim, não faria sentido ele começar o filme jogando xadrez, e aí ele pegar o copo de uísque e jogar dentro, do tipo, ali dentro, e quebrar o computador. Não faz sentido ele estragar o computador do qual eles trabalham porque ele estava bebendo um uísque que estaria esteticamente. Eu falo porque isso faz um sentido. As outras personagens que estão ali, que são vários homens, só tem homem, ninguém está bebendo, ninguém está tomando, ninguém está... Né? Tem um até cozinhando. Não, mas assim, tem um outro momento que você vê uma latinha, né, quando eles estão jogando, se eu não me engano. Fumando aí depois baseado. Tem um outro momento que o cara, o médico, né, que costura, vai lá tomar ele vai lá e no fundo ele pega, se não me engano, uma vodka, né? E é óbvio que também, né, essa coisa da bebida, de esquentar, você tá no frio. Sem um agasalho apropriado, né, pelo amor de Deus. Sim, mas se bebe, né, Ju? Se o cara tá lá no frio, tem essa coisa da bebida esquentar, né, enfim. Mas essa coisa Desculpa. Mas isso é tudo especulação minha. Não dá pra saber. Não, faria todo sentido. Tô falando que é verdade. Eu fico pensando que essa cena da partida de xadrez, especificamente, como a gente está sendo apresentado ao personagem, também tem muito a ver com ver o quanto que ele é impaciente, impulsivo, não sabe lidar com as próprias limitações ali diante da pressão da própria partida de xadrez, né? Esses aspectos daí psicológicos do personagem que são apresentados muito rapidamente pra gente, só usando esse pequeno detalhe da cena, né? Não faz todo sentido do que você está falando, porque ele vai desenvolvendo isso ao decorrer, nas ações dele durante o filme, né? Durante o processo do filme. Enfim, o quanto ele está entediado, seja pela personalidade dele, ou seja por ele estar naquele ambiente que eles não conseguem contato com ninguém, tá tempestade, tá ali naquele tédio, enfim. E é engraçado que eles chamam o outro de impaciente em um certo momento, né? Quando eles estão escolhendo quem que vai ficar com... Não lembro o que era. Daí o outro pega e fala, não, você não, porque você tem um temperamento explosivo, não sei o que, vou ficar eu. Justo quem? Né? Acho que é a arma mesmo, não lembro o que era, que eles estavam brigando ali pra pegar. O papo tá muito bom, mas a gente tem que falar do que interessa agora. Das coisas nojentas. Gente, na boa, como, assim, apesar da gente perceber a questão dos bonecos e tal, como é bem feito. Nossa, muito. Os efeitos práticos desse filme. Sei, gente, os cachorros. Quando vira tudo uma gosma só. Nossa. Não, eu tenho uma novidade que eu não sabia. Descobri aqui lendo um pouquinho a respeito do filme. Quem fez os bonecos dos cachorros, principalmente aquele que abre em flor, assim, né, lá no que canil. É o Demogorgon, o cachorro Demogorgon. A referência, né? Foi o Stan Winston.
que é o cara que também esteve envolvido no Alien e que é o cara que posteriormente vai fazer Jurassic Park, vai fazer Exterminador do Futuro, que era um cara que ele pediu para tirar o nome dele dos créditos para não eclipsar os créditos do Rob Bottin, que é o cara que faz o resto todo. Mas ele que faz, sabe? E assim, era um cara talentosíssimo. E dá pra perceber, depois que a gente fica sabendo disso, que tem aí o dedinho dele. Né? Mas não é só ele, né? O próprio Rob Bottin faz um trabalho espetacular. Por acaso ele fez o Vingador do Futuro? Porque os efeitos me lembraram muito, gente. Uma cena de Marte. Eu acho que talvez o Rob Bottin tenha feito o Vingador do Futuro. Eu vou ter que checar. A Ju já vai. Mas assim, essa ideia dos efeitos práticos, ou seja, os animatronics, né? Com essas roupas, né? Roupa com essa ideia da... Tem animatronic e tem stop motion. Né? Isso que eu ia falar. Sim, tem. Mas é que os animatronics são pros bonecos maiores, né? Mexer a cabeça. Aquele que sai da barriga, né? Depois de comer a mão do cara, né? Aquele também que fica no teto, enfim. É que sempre são uma aranha, né? Ele sempre primeiro vira meio que uma aranha para depois. Com aranha, gente. É fantástico. Essa da cabeça, né? Se desgrudando e os tecidos ali, muito bem feito, gente. Muito bem feito. Maravilhoso. Né? Aí cai, aí a língua enrola. O Vingador do Futuro. Tá aqui. Tá aqui. Deixa eu ver tudo que ele fez. Muito que bem. tá no filme. Eu já tô nele aqui, ó. Trabalha com Cronenberg também, aquela, né? Porque tem uma... Assim, deve ter uma cara diferente. Ele trabalhou com o Verhoeven bastante, né? Ele fez o Robocop. Sim. Fez o Instinto Selvagem. Fez As Bruxas de Eastwick. Nossa, eu não sei se eu gostaria hoje, mas eu gostava. É muito... Não, e assim, se a gente for pensar naquela cena final do Jack Nicholson, depois que ele vira o monstrengão, faz... lembra muito o Enigma do Outro Mundo. Verdade mesmo, verdade. Faz pelo menos 25 anos que eu não vejo esse filme. Provavelmente também, mas eu lembro que eu gostei, que eu gostei, sim. Eu tenho muito essa sensação com os filmes, tipo, eu lembro do que eu achei do filme, mas não me pergunte a história, não me pergunte nada. Eu vi e eu gostei. Sobre o que é. Não, eu lembro a cara, mas muito bem sacado, viu, Ju? A cara da mulher lá no Vingador do Futuro, que vai pulando os olhos pra fora. Gente, era muito. É verdade. Puta, maravilhoso, né? Cara? Nossa, eu adorava esse filme e tinha pesadelos. Calor, né? Esse é um filmaço. É um filmaço pra um dia a gente tratar aqui. E que também tem um final maravilhoso. O final do Vingador do Futuro é incrível. Não lembro. Se você não lembra, Ju, reveja o filme. Ai, gente. Reveja o filme. Não, eu li até o conto que inspirou ele, é legal também. É completamente diferente, mas é legal. Muito bem. E, gente, trilha do Morricone. Né? Gente, que trilha maravilhosa. É muito boa. Muito boa. Ela faz o filme. Se não fosse a trilha, o filme era ok, assim, mas... Gente, essa trilha é muito boa. Ela é magnífica. E Morricone, assim, tipo, que... sei lá. Mas eu acho curioso, porque quando subiu os créditos e eu vi que a trilha era do Morricone, eu fiquei, nossa, que interessante, porque é uma trilha do Morricone, mas que lembra muito as trilhas que o próprio Carpenter compõe. Então parece que tem um diálogo entre os dois ali muito intenso para essa composição. A história dessa trilha é que quem ia fazer era o Jerry Goldsmith. O Goldsmith morreu, daí chamaram o Morricone. O Morricone sabia que o Carpenter fazia as músicas dos filmes dele, então ele procura fazer algo muito parecido mesmo com a cara do Carpenter. O que é muito curioso é que ele foi indicado por Framboesa de Ouro como pior trilha, e ele usa, olha só a ironia, você sabe essa história, né, Ricão? Sei. Ele usa um pedaço dessa trilha na trilha do Oito Odiados e ganha o Oscar.
Ai, É isso aí. gente, você vê a Mas eles marmelada, deram o Oscar. né? Eles deram o Oscar, mas tipo, Deram não, o Oscar meu, pro o cara cara. já fez tanta coisa O boa. Oscar pra música Já repetida fez também tanta é coisa ótimo, né? boa. Mas enfim. Vamos dar o prêmio agora pro cara, porque depois o cara não É. vai fazer mais. Né? É, o Conjunto Oscar da não foi obra. pelos 8 odiados. Claro que não. Conjunto da obra. Mas, cara, a gente podia selecionar pelo menos umas 15 trilhas que deveria ganhar o Oscar Nossa, dele. Mas eu achei essa muito boa. É que eu já sabia desde o começo que era dele, porque aparece nos créditos iniciais também. Aparece. Aí apareceu e eu falei, nossa, Ennio Morricone fazendo Carpenter, que louco. E Não, aí o filme inteiro... E fazendo Mas terror, né, cara? Mas parece que o Carpenter ouviu, gostou de tudo, mas ele achava que faltava alguma coisa. Aí ele compôs algumas coisas específicas em pontos determinados, né? O cara mas a trilha trabalha é muito do com Ennio guitarra, né, Henrique? Oi? Não é Morricone. isso? Ele trabalha muito com guitarra, não Muito. É? Uhum. Sim, é um músico fudido assim também, né? Eu acho que isso que o time da música, né? As batidas, né? Isso é para quem edita, ser músico é essencial, né? Pro pra você terror saber é o muito time. importante, né? Você ter o Totalmente, ritmo é. e a hora certa pra entrar. Meu, agora só um adendozinho, só voltando lá atrás que eu lembrei aqui. A ceninha no computador ali, das células. Ai, gente, aquele Atari. Sensacional. Atari! Isso, né? Não, eu fiquei rindo muitas vezes nesse filme, desse tipo de coisa que, assim, eles não fazem questão de te convencer da ciência. É tipo aquela ficção científica que dá uma explicação espalhafatosa e você que compre, porque, tipo, não é o foco, sabe? Tipo, o cara chega na fenda lá onde tá a nave espacial, ele olha e fala, bate o olho e fala, não, esse gelo aqui tem uns 100 milhões de anos. Exato. E a mesma Cara, coisa com o Atari lá com a célula. visual. Não, gênio. Isso é um... Ai, o Atari é muito bom. Não, essa cena é muito boa. Não, e a mesma coisa também, é o Mac é o piloto do helicóptero, certo? E ele é o cara que vira e fala assim, não, eu acho que pra descobrir quem é o monstro, se a gente botar alguma coisa quente no sangue, o sangue vai reagir. O sangue vai O MacGyver! Porque ele fala, não, é porque ele fala como assim. Como é que ele sacou isso assim tão fácil? É que ele fala que leu lá nos papéis da anotação do norueguês. Mas você não vê em momento ele lendo nada. Não, mas e assim... coisa de que a ideia vem do fato de que a cabeça do outro teve do vida corpo, própria. que cada parte... Cara, eu falei... Mas mesmo assim, o sangue, né, gente? Não, e se o médico tivesse falado isso, o médico já tava morto. Mas se o médico tivesse falado isso, eu ia até falar, tá bom. O legista, tudo bem. Mas assim, o piloto do helicóptero falar disso, peraí, né? Não, mas mesmo assim, né? Não que, mas tudo bem, funciona do mesmo jeito, graça, entendeu? Gente, o filme é a ótimo. parte da graça do filme é ele não fazer nenhum sentido. Inclusive pensando que ali, como era uma expedição científica, mas também tinha o aspecto militar, né? E aí tem aquele senhor que é mais veterano e ele que deveria manter a calma e o controle da situação. E quando o norueguês está correndo lá no início, ele simplesmente mete um tirão e nem espera o cara explicar o que estava acontecendo, né? Então, assim, não deu nem tempo de eles saberem o que estava acontecendo. Em assassinatos, né? Não, podiam ter perguntado. Mas o cara falou, Isabel, o problema é que falou em norueguês. Ai. É verdade. Gente, tem a brincadeirinha, né? Eles não são noruegueses, são sei lá de onde. São suecos. Gente, eles repetem isso 15 vezes. Então, e aí o cara fala de novo, é os suecos. Lá, vamos ver suecos. Não é suecos, mano, é norueguês. Eu tava assistindo. É muito bom esse roteiro, nossa, cara. são uns detalhezinhos assim que... Eu tava assistindo com outra pessoa o filme e aí teve uma hora que ela falou assim, porque lá nos suecos, aí eu olhei assim, tipo, é norueguês. Até você. É muito bom. Eles repetem tanto que até a gente embaralha. Não, e assim, tem diálogos engraçadinhos, né? A cena do sangue, por exemplo... O Larry, né, que a Isabel tava mencionando, né, que é esse cara mais velho e tal, falando assim, não, então eu sei que vocês têm outras coisas pra fazer, mas eu não quero ficar nessa cadeira amarrado pra sempre o inverno todo. Me tira daqui agora!
Muito bom, gente. Os dois na cadeira desesperados, e o outro cara se transformando e nada acontece, ninguém tira eles dali. Assim. Não, e eles pulando, né? Pulando com a corda amarrada. Ai, gente, eu chorava nesse. Essas coisas que ele faz é muito interessante porque traz uma conexão com a gente, através desse alívio cômico. Outro momento que eu acho engraçado, que eu acabei rindo pela situação, é o cara que tá no rádio ali, esqueci o nome da personagem dele, enfim, não lembro de quase nenhum. Aí ele tá assim, meio dormindo com o fone, e aí o policial que faz o militar, né, vai chegar pra falar com ele, e aí já chega e aumenta o som, e ele, puta que pariu, xinga o cara, ele fala pra ele, aí chega bem construída, né, enfim. Vocês viram que no filme tem, né? Tanto o Mac quanto o Windows, né? Justamente. Eu não sei do Mac, só o Windows, que eu ficava tipo, gente, que nome horrível. Mas é verdade, tem o Mac. Tem Mac, tem o Windows. Ai, gente do céu. Aí tem o cara de patins o tempo inteiro, tipo, no meio do apocalipse com o patins ali, todo... Gente, mas... Eu ia dizer, vamos falar de estereótipos aí, né? Porque temos que falar. Todos os personagens negros dos anos 80 usavam aquela faixa na testa e andavam de patins. Não, sem contar que eles colocam na boca dele box, né? a pior fala do filme. Que é this voodoo bullshit. Que ele chama um negócio de voodoo ali. Tipo, você pode ter isso justo no cara negro. E, tipo, e aí ele que anda com aquele sonzão, né? Tipo, aquele de caixa, com caixa, assim. Isso funkzão, é né? super representação dos personagens negros dos anos 80, assim. Que eram sempre esses personagens que eram urbanos e descolados. Mas totalmente. Olha só, daí até abre a oportunidade para comentar que é muito legal ver, e eu não lembrava disso, que o Keith David tá no filme, né? E hoje ele é um ator meio cult. Tanto que é o Childs. Que é o que fica no final. Que talvez monstrualizado, né? Coisificado. Mas ele tá agora no Nope. Do Jordan Peele. Você assistiu, Isabel? Você assistiu Nope? Sim, sim. Gente, eu gostei muito do Nope. Eu tive sentimentos divididos com o Nope, assim. Eu acho que eu esperava mais. Eu adorei. E ele é o pai que morre no começo do filme. É isso que eu tava procurando, ele é o pai, né? Uhum. Eu não estava me lembrando. Ele tá com bastante filme Não, ele tem uma carreira agora, imensa. 22, 23, Ele tem uma carreira imensa. Nossa, assim. tá fazendo tudo. Até Rick Morty ele fez também, cara. Faz a voz, olha só. Tem que fazer os jobs aí, tem boleto pra pagar, cara. Tem boleto pra pagar. Você fez um monte de coisa, enfim. Não, e o outro cara que era bem conhecido na época, ator típico dos anos 80, é o cara que faz o Blair, né, que a Isabel comentou, que era o Wilford Brimley, que a gente viu em um monte de filmes aí dos anos 80, e sempre com uma presença bem marcante. Eu lembro muito dele na Firma, com o Tom Cruise. Não vou lembrar. Mas o Donald Moffat também fez bastante coisa, né? Quem que é o ele? policial. O policial. Ele tem uma cara bem conhecida mesmo, né? Ele fez bastante coisa. Claro, filmes mais bezão, mas fez bastante coisa. Então, e sabe o que isso me lembra? Eu viro e mexe e faço a comparação com o time do Cruzeiro, que foi campeão brasileiro. Que os caras pegaram um monte de jogador que ficava meio de canto nos outros times e fizeram um grande time que foi campeão brasileiro, sabe? Então aqui também é um catadão de um monte de cara que ficava meio de canto. Tirando o Kurt e daí eles fizeram um grande... Eu gosto do Kurt Russell. Não, mas ele não ficava de canto. Não, mas ele tava começando. Ele não tinha feito nada grande ainda? Ele tinha feito os filmes do Carpenter. Já tinha feito o Aventureiros? Não, né? Não, ele tinha feito o Elvis e tinha feito no ano anterior o Fuga em Nova York. Esse já. Que eu acho que é o filme que faz ele estourar. Daí esse confirma, e aí 3, 4 anos depois ele vai fazer os Aventureiros do Bairro Proibido. Então é um cara que vai começar a crescer. E hoje eu vejo ele, eu gosto dele. Eu gosto dele nos Oito Odiados. Eu gosto dele. Ele tá bom. E eu gosto dele no A Prova de Morte. Eu acho ele
bem interessante, bem escroto, né? Cara, ele fez bastante série também no começo da carreira, né? Ele série fez americana. Ele fez bastante série, eu tô vendo aqui. Um filminho de TV também. E ele fez uma série que eu gostava muito de quando eu era muito pequenininho, que eu assistia na TV. Faz muito tempo isso. Perdidos no Espaço. Nossa Senhora. No Espaço. Ele fez Perdidos no Espaço? Ele fez também. Ele fez um personagemzinho aqui. Cadê então você vê, né? Perdidos no Espaço, eu pulei. A gente tem acho que ele não fez os personagens principais, né? Ele mas fez, ele fez um uma episódio, ponta. né? Então. Um episódio, eu tô vendo aqui. Que é começo de carreira, né? Enfim. Mas sem dúvida, vocês estão certíssimas que o filme é uma coleção de arquétipos, né? E alguns estereótipos. Exatamente para servir ao conjunto do filme. Eu acho que até se a gente pega os filmes de terror, em geral, vamos assim, replay à parte, tá? Replay à parte. Vai trabalhar muito os estereótipos mesmo. Eu acho que também depois desse filme também, eu acho que muitos filmes beberam aqui também, viu, cara? Assim, desse período, né? Isso, na verdade, desde o Tubarão, a gente tem aí uma transformação muito desse bicho que vem pra matar geral, entendeu? Tanto que o pessoal brinca até hoje, né, que o Alien é o tubarão no espaço, que não sei o que, o Alien não sei aonde, e assim vai, né? Cada um vai fazendo as analogias aí, vai né? fazendo essas analogias. Não, tá todo mundo meio que trabalhando os mesmos temas, né? Então você consegue achar paralelos. Manifestações diferentes das mesmas coisas. Que enfim, a indústria cultural é isso, né? É um eterno... Cópia e... reciclagem, né? roupagens novas e tudo mais. E aí, às vezes, surge uma outra coisa nova, ou até como, resgatando aí o que Isabel falou no começo, né? Claro que não estou falando de indústria aqui, porque eu vou falar do Kleber, né? Mas alguém que traz um olhar novo, né? Um olhar diferente, mais oxigenado, né? Das referências que vem de fora, ao invés de ser só uma mera réplica e a mudança do gênero. E só um adendo aqui. Como é que o cara constrói a nave lá de baixo tão rápido, né? Porque a navezinha tá praticamente... Eu achei outra coisa hilária, assim. Falou, não, e o cara bate o olho e fala, não, são peças do helicóptero. Ele fez, tipo, gente, em uma noite, você montou uma pseudonave espacial debaixo da Terra, super útil. Teria uma coisa a falar para defender. Talvez essa construção rápida da nave pode ter alguma coisa a ver de ele estar... Desde o começo, você diz? Não, mas ele vai ali, tipo, um tempo antes, né, pra sala onde ele faz o buraco que ele faz a construção da nave, né? Porque o que acontece? A gente só consegue saber disso quando o Kit Harington vai para o helicóptero e vê que o helicóptero está todo detonado, né? Mas enfim, é óbvio que isso não atrapalha, né? Enfim, poderia falar que o bicho teria superpoderes e fazer cavucar lá um negócio gigantesco, rapidamente. Porque esse alienígena, ele, tipo, não é só uma cópia física, né? É uma cópia super inteligente. Justamente. E, gente, assim, já encaminhando aqui pro nosso final, já que a gente tá falando aí do Blair, aquela cena em que ele ataca o Larry, né, e bota a mão no rosto dele, estica a pele do rosto dele. Muito boa. É muito boa, né, cara? Aquela muito boa. Assim, hoje a gente olha e fala, ok, tô vendo exatamente aonde que é, né, ó, a maquiagem, os negócios, mas é legal, assim. É criativo, né? É criativo, exato. Bom, minha gente, vamos partir para as nossas considerações finais. Já agradecendo sua presença novamente, que você fizesse suas considerações finais e aproveitasse e também falasse aqui pro pessoal como que eles podem escutar um pouquinho de você, te procurar nas redes sociais, escutar o podcast de vocês, né? Se você puder, te agradeço.
Muito obrigada, Hugo, pelo convite. É sempre muito legal conversar com vocês. É sempre muito bom ter essas conversas com pessoas que também são apaixonadas por cinema, né? Então, o Enigma de Outro Mundo foi ótimo rever depois de tanto tempo. Acho que esse é um exercício que recentemente eu tenho feito muitas vezes, que é de retornar a filmes que, de certa forma, fizeram parte da minha formação enquanto cinéfila e também enquanto crítica de cinema, e realmente é um filme muito interessante, né? O John Carpenter, ele tem um domínio da direção e da construção da tensão, e ao mesmo tempo dos aspectos de humor, como vocês também mencionaram, né? Então é um filme que é realmente muito divertido da gente assistir. Foi um prazer participar dessa conversa com vocês, e para quem quiser acompanhar o meu trabalho, eu tô em todas as redes sociais, quer dizer, todas as redes, Twitter e Instagram como Ivitman, e também o Feito por Elas. Vocês podem acessar o site feitoporelas.com.br, tem todo o nosso conteúdo lá, tanto críticas quanto podcasts, e também nas redes sociais, e também no Letterboxd, né? O Feito por Elas e eu estamos no Twitter, Instagram e Letterboxd. Perfeito, Isabel. Muito, muito obrigado. Você sempre faz os nossos episódios ficarem melhores. Você é uma pessoa de muita qualidade. Muito obrigado. E, pessoal, escutem o Feito por Elas, que realmente é muito bom. Juliana Varela, muito obrigado também pela tua presença, minha cara. Eu que agradeço muito a presença da Isabel, foi realmente incrível ter você de novo aqui com a gente, teve considerações muito interessantes, assim, coisas que não tinha pensado ainda sobre o filme, né, relações que a gente ainda não tinha feito, então foi um papo muito bom, muito gostoso, e é isso, acho que valeu a pena falar desse filme, quem não assistiu ainda, assista, né, é um filme muito gostoso, é um dos poucos filmes que a gente fala aqui que é mais entretenimento, talvez, do que outras coisas, mas mesmo assim ele traz muita coisa para quem gosta de cinema, né, de coisas que a gente vai ver em muitos outros filmes de horror, de sci-fi, seja por influência dele ou seja ele numa confluência com outros filmes da época, e né, uma trilha sonora incrível, esse tema da paranoia muito interessante, do isolamento, enfim, da desumanização, essa coisa bem anos 80 que o filme traz, né, tanto dos efeitos práticos que a gente gosta tanto, é legal a gente ver hoje, né, para comparar com o tipo de cinema que se faz agora, enfim, foi um papo muito bom. É isso, obrigada Hugo, obrigada Henrique por mais essa conversa. E obrigado a quem ouviu a gente também. Obrigado, Ju. E Henrique Pires, obrigado também, meu caro. Gente, que legal falar desse filme. Foi muito interessante aqui a gente debater, né? E rever esse filme que fez parte da minha infância. Desse diretor que, de certa forma, construiu, moldou um pouco do que é cinema para mim na minha infância. É quem eu admiro pelo talento, pela forma como ele faz os filmes. Você pode não gostar do filme, pode, né, achar o filme fraquinho, enfim, mas ele sempre tem alguma coisa legal dentro da narrativa, ele sempre tem algo bacana na estética. E Enigma do Outro Mundo é um filme que hoje é um clássico, né, e que tem nota alta lá no IMDb, para quem gosta de ver essas questões, né? Agradecer a Isabel, que foi ímpar aqui nos seus comentários, como sempre, né? Trazendo, como a Ju falou, coisas para que a gente possa refletir. A Ju, como sempre, pertinente e objetiva, né? Precisa ali com o bisturi. E você, Hugão, nesse maestro aí regendo a gente aqui. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado, Henrique. Hoje eu fiz a finalização do episódio de um jeito diferente, né? Juntando a despedida e as considerações finais. Mas é um filme que também me acompanha desde pequeno. Meu pai que me apresentou, ele adorava esse filme, que até adora, né? Mas na época falava muito do filme pra mim. Acabei assistindo, morria de medo.
Hoje em dia só cultuamos, né? Pessoal, obrigado pela participação aqui, foi um papo muito, muito bom mesmo. Espero que o pessoal também tenha gostado. É isso aí. Falou, gente. Tchau! You the only one who made it? Not the only one. Did you kill it? Where were you, Charles? Thought I saw Blair. I went out after him. Got lost in the storm. Fire's got the temperature up all over the camp. Won't last long, though. Neither will we. How will we make it? Maybe we should. If you're worried about me, If we've got any surprises for each other, I don't think we're in much shape to do anything about it. well, what do we do? Why don't we just wait here for a little while? See what happens.